Então, gente, tudo bom? Tô saindo agora aqui da academia e a gente vai falar sobre por que quase que eu desisti de Portugal. Acho que é importante a gente falar sobre isso para você poder também pensar, principalmente você que quer tomar a decisão de sair de Portugal, para você analisar se é isso mesmo que você quer para sua vida. Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui onde eu tô, vou virar a câmera e a gente faz um vídeo rápido que é muito importante, principalmente a sua participação, você deixar seu like e se inscrever no canal. Então assim, gente, no começo foi tudo muito difícil, né? O início em Portugal é muito difícil, apesar de Portugal falar português, é muito complicado para uma pessoa que não conhece nada, para uma pessoa que nunca pisou na Europa, nunca esteve na Europa. Você consegue perceber realmente que Portugal é muito diferente de tudo que a gente já viu. E eu vejo que tem muitos brasileiros também, e eles sempre ficam comparando Portugal como se Portugal fosse um país básico ou como se Portugal fosse inferior a outros países. Não, o que acontece, gente, é que Portugal é um país pequeno e eles têm a própria cultura deles, né? Eles estão acostumados a viver assim, sempre foi assim. Então é muito difícil, porque quando o brasileiro chega aqui, ele estranha tudo isso. E aí ele percebe que algumas coisas não acontecem porque não é o perfil, né? Isso não está no perfil do país. Então por isso que você tem que pesquisar antes de tomar sua decisão de querer morar aqui. Primeiro ponto, gente. Segundo ponto é que é muito difícil mesmo de você conseguir chegar até os 7 anos, até os 5 anos, você desiste no meio do caminho, né? Porque você começa a sentir falta da família, você começa a sentir falta dos amigos, da comida, da rua, tudo, cara, tudo que acontece, você sente falta, né? E aí você fica naquela, você começa a entrar em paranoia e você começa a pensar que o melhor é desistir, né? Que o melhor é você sair dessa situação e basicamente voltar para o Brasil e esquecer de imigrar. Isso é para os fortes, gente, ok? Morar em Portugal hoje é para aquelas pessoas que têm realmente muita vontade de estar fora do Brasil, que realmente quer isso para a vida delas, entendeu? Não é fácil, é um processo muito difícil, tem que ter muita maturidade, ok? Você que é casado tem que tomar muito cuidado, porque senão seu casamento vai acabar, porque envolve financeiro, pressão psicológica, muitas coisas que envolvem que as pessoas acabam desistindo, né? E, enfim, a questão cultural também é muito difícil, apesar do português ser o mesmo idioma, brasileiro e português tem um pensamento muito diferente de tudo na vida, ok? O Brasil é um país onde as pessoas que não têm nada não têm, mas quem tem, tem muito, então aí fica uma divisão e as pessoas elas não conseguem perceber isso, não conseguem aceitar isso e principalmente, gente, não conseguem se adaptar a isso. Inclusive, o último vídeo que a gente falou sobre a aplicação, eu não concordo quando ela pega e fala que ela quer ensinar as pessoas a se integrarem. Ninguém consegue ensinar ninguém isso, gente. Integração é algo pessoal, ok? Integração é algo que você tem que ter consciência do que é certo e do que é errado. Não é eu falar, ou o meu amigo falar, ou o vizinho falar, ou alguém que está aqui em Portugal falar. Você que tem que se integrar, você tem que saber o que é a integração. Isso depende do quê? Isso depende de como você vai lidar com a imigração, o que você pensa sobre a imigração e o que você pensa também sobre estar morando em Portugal. Tem muita gente que não respeita Portugal, fala mesmo mal de Portugal e não tá nem aí, fala que é um país de terceiro mundo, que não é um país bom para morar, que o salário é baixo, blá blá blá, e aí começa a falar um monte de coisa que a gente já sabe, que eu não vou ficar repetindo aqui nos meus vídeos, porque toda vez que a gente vai falar sobre isso, sempre aparece um mimizeiro para querer fazer acontecer. Outra coisa que é importante deixar claro para vocês. Vocês, antes de fazerem comentário, leiam sobre o artigo quando eu estou falando de uma notícia. Eu não trago o vídeo aqui sem ter a informação. Então, quando vocês fazem comentários, não analisam o conteúdo, não analisam o que está sendo falado e também, principalmente, não estudam sobre o tema, vocês acabam passando vergonha aqui nos comentários, ok? Cuidado com isso, leiam mais sobre o assunto para vocês também não passarem por isso. Eu acho engraçado uma coisa, quando você quer sair do Brasil para poder viver em Portugal ou em outro país, você já sabe que vai ser difícil, você já sabe que não vai ser fácil e você já sabe também que você vai sofrer. Agora, será que você está preparado para esse sofrimento? É isso, gente, que as pessoas precisam analisar, né? E aí, por que eu quase desisti? Lá pros meados, depois que acabou a pandemia, a gente ainda tentou na pandemia ficar por aqui, a gente tentou, sabe? O que aconteceu naquela época? Aquela época foi muito difícil
porque naquela época, mesmo quem tinha investimento ficou sem dinheiro, porque as pessoas ficaram numa situação que não tinha como ajudar ninguém, né? Os empregos sumiram, as pessoas que tinham investimento, que tinham casa alugada, que era o meu caso, eu não podia cobrar o aluguel porque as pessoas estavam presas dentro de casa, né? E eu estava basicamente aqui em Portugal. Então vocês imaginem a minha situação. Eu e meu marido e o cão, a gente ficou sem um centavo. Mas não é porque a gente não tinha, e simplesmente porque a gente também tem uma renda passiva, a gente dependia disso. E essa situação ficou insustentável, uma vez que a pandemia simplesmente veio e aconteceu tudo aquilo que vocês já sabem. E aí depois que acabou a pandemia, veio os problemas, as dificuldades, as dívidas, muita coisa acontecendo para uma pessoa que tinha basicamente acabado de sair do Brasil, porque a pandemia começou. Então foi muito ruim uma pessoa chegar aqui e pegar uma pandemia mundial, que foi o que aconteceu. A vida da pessoa pode simplesmente ser destruída, como milhares de pessoas que mesmo vindo com visto na época, tiveram que voltar para o Brasil, porque quando aconteceu aquela situação da pandemia, as pessoas perderam tudo. As pessoas não tinham dinheiro para nada, mesmo quem tinha investimento teve que vender tudo, teve que voltar para o Brasil, né? Porque foram familiares que morreram e outras coisitas más que aconteceu, que fez com que muita gente voltasse aí para o seu país de origem. E aí, gente, eu falei, cara, não vai dar, eu acho que vou ter que ir embora, acho que vou ter que desistir de Portugal, não vai dar. E aí, né, começou aquela coisa de eu querer ir embora, de eu não querer mais ficar aqui. E, sabe, foi realmente um momento muito complicado, gente. O sistema também, ele deu muito problema na época, nada funcionava, a gente não conseguia se legalizar mais, a gente não conseguia falar no CEF, os documentos foram todos vencidos, ninguém conseguia tirar documento, ninguém conseguia fazer nada, ok? E aí começou as reclamações, fala uma coisa, fala outra, e sabe, tipo, mesma situação, gente, que está acontecendo hoje, só que naquela época ainda era pior. E vem agora a parte que eu vou falar com vocês, qual foi o final dessa história. E foi aí que eu vi que a coisa estava muito séria, foi quando eu falei assim, cara, tem que ir embora. Eu não vou continuar aqui em Portugal, porque senão vai chegar num ponto que eu não vou ter nem dinheiro para ir embora, igual está acontecendo com milhares de brasileiros. E aí, gente, eu já tinha decidido que eu ia embora, que eu ia voltar pro Brasil, né, tal. Só que aí eu fui me segurando, eu fui me mantendo, e eu fui começando a me controlar, e eu comecei a ficar calado, e eu parei de reclamar, sabe? A própria situação que você está vivendo, porque assim, quem é imigrante sou eu, não os portugueses, entendeu? Quem saiu do Brasil fui eu. Então se eu não tiver estrutura para poder perceber isso, no final da história, quem vai perder todo o dinheiro, quem vai ficar sem nada, quem vai ter que voltar depois pro Brasil sou eu. Então, sabe, eu cheguei à conclusão de que não valia mais a pena eu ficar criando aquela situação, sabe, criando toda aquela frustração que eu estava sentindo, ao mesmo tempo querendo desistir por todo momento, ir embora. Você fica nesse impasse. Muita gente fica assim, muita gente chega nessa situação de querer ir embora, de não querer continuar aqui em Portugal, de não aguentar mais tudo que está acontecendo. E isso acontece, gente, isso aconteceu comigo. Só que aí, o que fez eu não desistir de Portugal na época foi eu parar de reclamar das coisas que aconteciam aqui. Foi eu ficar calado, foi eu parar de ficar falando mal de Portugal, foi eu parar de ficar, sabe, agindo como se Portugal fosse ruim, como se fosse o pior país do mundo. E sim, coloquei minha cabeça no lugar, entendi que tudo era difícil, entendi que as coisas não eram fáceis, entendeu? Entendi tudo isso, entendi que eu tinha que enfrentar tudo isso. Enfrentei, entendeu, gente? E aí comecei a enfrentar o trabalho, comecei a enfrentar, sabe, o frio, que pra gente que não tá acostumado com esse frio é muito difícil. Comecei a enfrentar tudo, até que chegou num ponto que quando eu fui ver, eu já estava integrado, eu estava fazendo as minhas coisas, eu já estava trabalhando, entendeu? E já tinha, sabe, estava bem, passou toda aquela situação que eu estava sentindo. Então esse que é o caminho. Eu vejo muito brasileiro reclamando, mas vocês precisam entender uma coisa. Eu amo o Brasil, eu amo meu país, mas o Brasil ainda precisa de muito para poder se tornar um país como Portugal, não porque ele é ruim, mas porque ele tem problemas que são muito sérios e muito graves,
que não vai se resolver nem com o Lula, nem se for de direita, nem se for de esquerda, entendeu? Não vai resolver porque isso vai levar muitos anos, ok? Portugal tem sim problemas. Portugal não é um país perfeito, entendeu? Só que para quem está querendo começar a vida na Europa, eu acho que ainda é um problema bem pequeno perto de você que vive, né, no Brasil e sabe como que é a violência lá. Então, sabe, eu vejo muita reclamação. Eu agradeço todos os dias a oportunidade que Portugal me deu, sabe, de poder estar aqui, de poder viver aqui, de poder estar sentindo tudo de bom aqui de Portugal. E quando eu sair, se eu sair de Portugal, eu só tenho a agradecer as oportunidades que esse país me deu. Eu acho que você precisa entender isso, você que estiver me assistindo. Muita gente banalizou essa situação, tá? Muita gente tem banalizado essa coisa de imigração, porque as pessoas acreditam em tudo que é mentira. Até que chegou um ponto que elas banalizam e falam mal. Só que essas pessoas não têm nada. Elas falam isso, mas essas pessoas não têm nada. A grande maioria não tem nada. Não tem emprego, não tem dinheiro, não tem nada. Nem vergonha na cara, né? Porque se elas tivessem vergonha na cara, elas não ficariam falando tão mal como elas vêm fazendo nos últimos tempos, como a gente está vendo aí tudo que tem acontecido. Até que chegou um ponto que eu peguei e falei assim, não tem mais saída. Ou eu mudo o meu comportamento no sentido de entender que eu estou num país que é diferente do país que eu moro, do país que eu vim, ou então eu vou embora e esqueço dessa história de imigração de vez. Então, gente, o que eu fiz foi o quê? Eu simplesmente percebi que não adiantava mais ficar reclamando, ficar falando, sabe? Ficar só o tempo todo se remoendo, porque isso era só atraso da minha vida, entendeu? As coisas não funcionavam. Porque quando você também está querendo imigrar, você tem que pensar nisso, né? Você também tem que pensar um pouco nisso, você tem que pensar em ter um pouco de paz, tranquilidade, né? E conseguir as coisas. E também ter fé, eu acho que tudo é um conjunto de coisas que vai fazer com que você consiga alcançar o seu objetivo. E aí eu peguei e falei, eu vou ter que esperar 5 anos, né? Não, Deus me livre. Eu lembro que quando eu fui para Madrid, no inverno de 2019, e eu não queria nem voltar para Portugal, porque eu fiquei completamente apaixonado por Madrid, realmente é muito bonito ali, tudo muito incrível. E aí eu falei assim, não quero voltar para Portugal. E aí, eu lembro que quando eu cheguei, eu senti uma tristeza, sabe? Senti uma coisa ruim, tipo, eu não queria, gente, eu não queria mesmo ter que continuar morando em Portugal, porque eu via toda aquela situação, sabe? Não conseguia emprego, ao mesmo tempo muita gente sofrendo e portas abertas aqui em Portugal, todo mundo entrando. E aí eu comecei a perceber que Portugal estava virando um país tipo Brasil, né? Um país que todo mundo faz o que quer e começou a ficar uma bagunça, gente. Enfim, ok? Eu sei que o Brasil melhorou muito, que eles tentam evitar esse tipo de situação, mas isso não é uma crítica para falar mal, e sim o que a gente sabe que vem acontecendo, porque as pessoas tentam sair do Brasil de toda forma, ou para ir para Portugal, ou para ir para os Estados Unidos, ou para poder ir para o Paraguai e daí por diante. Então não vamos ser hipócrita, muita gente também não quer continuar morando no Brasil. Aí eu cheguei à conclusão que nada disso estava adiantando nada. Reclamava de uma coisa aqui, reclamava de outra coisa ali, mas eu falava no YouTube as coisas que estavam acontecendo em Portugal, mais eu era criticado, ok? As pessoas não davam atenção para o que eu estava falando. Pelo contrário, comecei a ser até perseguido por um monte de gente, vários brasileiros falando mal de mim. Então, uma situação que estava me deixando maluco naquela época, sabe? E aí eu percebi que eu tinha que enfrentar isso de outra forma. E a forma que eu tinha que enfrentar isso, sabe, gente, era entendendo que eu imigrei, eu tô morando aqui, eu tenho que valorizar o país onde eu tô morando, eu tenho que acreditar que tudo vai melhorar e eu tenho que acreditar no impossível, sabe? Porque se eu ficar só o tempo todo desse jeito, eu não vou conseguir nunca vencer em Portugal. Infelizmente, eu emigrei numa época onde aconteceu uma pandemia, né? Como é que a gente ia adivinhar isso? Mas foi o que aconteceu. Então, sabe, gente, eu entendo hoje, como eu tenho visto aí milhares de brasileiros criticando Portugal, falando merda de Portugal, sabe?
detonando Portugal. Só que as pessoas precisam entender o quê? Portugal não é um país onde você vai conseguir certas coisas. Portugal é um início de vida. E se você é uma pessoa tranquila e quer paz, quer tranquilidade, sabe? É o país ideal, porque é um país muito seguro, é um país pacífico, mas não é um país que você vai ganhar dinheiro. O problema é que as pessoas elas chegam aqui com um pensamento muito errado sobre Portugal. Elas acham que vão conseguir certas coisas e não vão, e depois se arrependem, como aquela situação que eu mostrei aí no vídeo anterior, né? Daquele vídeo daquela senhora falando, daquela história da família brasileira que vendeu tudo e perdeu tudo. Mas, gente, isso já se tornou algo comum, porque as pessoas não ouvem o que a gente diz. Eles ouvem qualquer um, principalmente se a pessoa fala mentira. Mas se eu chegar aqui e tentar expor uma realidade de Portugal, as pessoas vão me criticar, não vão me assistir, não vão se inscrever, como muitos vêm aqui, assistem, não se inscrevem e ainda acham que eu estou falando mal, ou que eu estou fazendo acontecendo. Entendeu? Eu tenho consciência do meu trabalho e do que eu faço, eu tenho um compromisso em ajudar o próximo. Então, para mim, não faz diferença o que essas pessoas vão falar, porque hoje eu me sinto muito mais seguro, muito mais preparado para poder falar de Portugal, porque o mal de quem está imigrando é ficar ouvindo qualquer um. Vocês não podem ficar ouvindo qualquer um, vocês têm que ouvir quem tem experiência, porque senão depois vocês vão se lascar aqui em Portugal. Então, o segredo, na minha opinião, hoje, para você poder conseguir vencer aqui, é você parar de reclamar, é você valorizar aquilo que você conseguiu. Não é para todos. Lembre-se, o Brasil são mais de 200 milhões. Desses 200 milhões, você saiu e você está tentando a vida fora. E você está tentando sobreviver fora do Brasil. Aproveita essa oportunidade, valoriza essa oportunidade, valoriza o que a vida te deu. Para de reclamar e corre atrás, entendeu? Para de ficar o tempo todo falando mal de português, de não sei o quê, ficar o tempo todo falando mal de Portugal, dos portugueses, das atitudes, disso, aquilo. Foque em você, porque se daqui 7 anos não der certo, você já sabe que você pode sair. Durante esse tempo você vai ter que focar, que foi o que eu fiz, gente. Eu ficava naquela coisa de querer sair de Portugal, aí eu ia para a Espanha, chegava lá, não tinha como se legalizar, aí depois a gente começava a pesquisar outro país, não tinha também. Aí eu cheguei à conclusão que, eu falei assim, cara, vamos parar com isso, porque não adianta a gente querer fazer uma coisa que não dá. E foquei minha vida em Portugal. E aí esqueci, não falei mais sobre isso. Cara, quando foi do nada, meu documento já estava na minha mão, meu passaporte estava na minha mão, entendeu? Por quê? Porque eu não estava desesperado. Agora o que eu vejo é tanta gente desesperada que não aceita o fato de ter mudado lei, que não aceita essa história da lei da nacionalidade, que fica reclamando, que fica falando, que fica com blá blá blá. Gente, isso não vai adiantar em nada. Essa é a minha opinião. Só para concluir o que nós estávamos falando, esqueçam disso, esqueçam de reclamações. Se você chegar aqui em Portugal para ficar reclamando, nem venha para Portugal, porque você vai reclamar muito, porque você vai se deparar com muitos problemas o tempo todo aqui em Portugal. Venha tranquilo, venha com a mente aberta, venha, sabe, sem pressa para poder fazer as coisas. E saiba que no momento certo o que é seu está guardado, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje e depois a gente continua no próximo vídeo com mais informações sobre Portugal. Se gostou, deixe o seu like e inscreva-se. Até já!